Não vamos se estender muito. E, querendo Deus, se não chover, nós queremos buscar um pouquinho ainda. E, se for possível, no monte. Hoje à noite. Vamos buscar 41. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Quarenta e um do do 1 ao versículo 3, depois do versículo 10, que é o tema. Assim, assim. Calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as forças, e chegai-vos. Então falai, e cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo, e o chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face, e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada como pó, e como pragana arrebatada do vento ao seu arco. Ele persegue-o e passa em paz por uma vereda em que, com os seus pés, nunca tinha andado, caminhado. Verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustenho com a destra da minha justiça. Eu vou ler aqui o 11. Eis que envergonhados e confundidos contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Bem? Irmãos, pode tomar assento, em nome de Jesus. Muito bem, um tema bem sugestivo para essa campanha, né? Está se iniciando o primeiro elo, né? Totalizando 7 elos, né, Flávio? 7 elos, muito bem. E a banda louvou o hino aqui, né? Um hino muito bonito. E se ele não quiser, né? Então é por aí. Eu estava me lembrando aqui justamente do tema dessa campanha. Muito bem, irmão. O profeta Isaías, nos seus últimos dias, aqui do capítulo 40 para cá, foram praticamente os seus últimos dias de vida, que ele profetizou da sua profecia. Depois, segundo o historiador, ele foi morto, cerrado ao meio, né? Alguns historiadores citam isso. Puramente, por amor também à obra de Deus. Então vamos lá. Isaías fez um resumo aqui, do capítulo 40 para trás. Ele vem falando, vem profetizando das nações, falando aquela cura maravilhosa do rei Ezequias, no capítulo 38. No 39, Ezequias se exalta um pouco, mostra recebe uma visita dos embaixadores de Babilônia, que vem até visitá-lo, pois eles estavam interessados, a Síria estava contra eles, então eles queriam aliança com as nações, e o rei, né, de Babilônia mandou embaixadores a visitar as nações, a visitar e conversar, para ver se de alguma forma conseguia alguma aliança com eles. Nações maiores, nações menores, no caso era Israel. Então eles estavam visitando, e nessa visita Ezequias, diz a palavra, que ele astutamente, né, na sua estutice, ele abriu a sua casa e mostrou todo o seu tesouro que tinha conseguido aos embaixadores de Babilônia. Logo após, ele recebeu uma profecia do profeta Isaías, né, dizendo que todos aqueles tesouros que ele teria mostrado ali seriam levados futuramente para a Babilônia. Não seus dias, mas futuramente seria levado. Ele ia morrer e ia deixar para o seu filho Manassés. E ali, posteriormente, Manassés ia desobedecer.
né? E futuramente levaria todo aquele tesouro para a Babilônia, onde começou o cativeiro. Então o Senhor, ele vinha falando com o seu povo, vinha falando com o profeta Isaías. Do capítulo, então, se passou, se veio o cativeiro, e através do cativeiro, nós vamos ver aqui no capítulo 41, que o Senhor fala, chama Israel de povozinho. Ali o Senhor estava falando de povozinho, o Senhor estava repetindo a palavra das nações, que as nações chamavam povozinho porque era uma nação pequena. As nações maiores, o qual estava sendo conduzidas, estavam sendo dominadas pelo rei de Babilônia, era muito maior do que Israel, muito superior, e principalmente a Babilônia, pelo menos se considerava superior, ou maior na visão natural dele, na esfera física deles. Então eles estavam chamando Israel de povozinho, quando se referia, falava, olha, tem um povo no meio do Oriente, quem? Aquele povozinho? Então estavam se referindo de povozinho. E o Senhor, ele começou agora a trazer, o povo foi para o cativeiro, e agora era a hora do Senhor remover o cativeiro do povo. Então o capítulo 40 até o 66 é todo de livramento para Israel, de livramento, e também mostrando a glória do Senhor, que seria mostrada a glória futura. Isaías foi o maior profeta messiânico, que ele profetizou muitas etapas, né? Mas aqui, exatamente no capítulo 41, o 42 já está falando sobre o meu servo, sim, está profetizando de Cristo. Para trás também um pouco, mas o capítulo 41 aqui era um consolo do cativeiro. Do que cativeiro? O cativeiro babilônico. Então vinha um consolo ali. No capítulo 40 ele já começa, consolai, consolai o meu povo. Então era ali um consolo. Alguém chegasse, olha, eu vou levar uma palavra de consolo, eu vou consolar, o meu povo agora será consolado, porque o povo estava sendo visto pelas demais nações como povozinho, um povo que não era nada. Então as nações se juntavam, já tinham se juntado, e elas tinham formado aliança, com o rei de Babilônia. E mesmo se Ezequias tivesse formado uma aliança com eles, possivelmente eles iriam quebrar esta aliança, iriam, logicamente, como diz a palavra do Senhor, que levar Israel cativeiro à Babilônia, porque era uma permissão do Senhor, como foi louvado nessa noite. E se ele não quiser fazer o vento cessar, tem momento em nossas vidas que fazemos uma aplicação que Deus não vai cessar o vento, é porque tem algo maior para nos mostrar para nós, para fazer conhecer, ou melhor, para nós sermos conhecidos dele, porque a maioria do povo é que o Senhor não importa muito para o Senhor, somente que o povo conheça, que o Senhor conheça o povo. É claro que ele já conhece nós, mas que nós tornamos conhecido dele, ou seja, que nós conheçamos verdadeiramente quem era o Senhor. Israel já tinha experimentado isso, já tinha conhecido, mas tinha deixado de lado. É por esse motivo que agora ainda passava a conhecer, saber que Deus era um Deus zeloso. Israel começou aí para o cativeiro, que Israel começou a misturar muita coisa. E tem muita gente que verdadeiramente vai para o cativeiro, vai para a batalha, vai para o sofrimento, porque vai caminhando muito bem, mas depois começa a misturar as coisas. Mas uma mistura de coisas. Mistura com Deus, mistura com ali, alguém convida ali, vai lá. Então Israel começou a fazer uma aliança com os demais deuses. As demais nações tinham suas imagens, esculturas, enfim. Começou a fazer um misticismo. E por esse motivo foram ao cativeiro. E veio realmente todo o pessoal de Babilônia, levou cativo. A gente está correndo aqui, resumindo, para não se deter muito tempo. Chegamos aqui no versículo. Então veio, levaram tudo que o rei tinha, os tesouros, tudo que estava em Jerusalém foi levado cativo para a Babilônia no cativeiro. Só que agora, passado o tempo, era hora de trazer. Mas por que, irmãos, os capítulos estão tão juntos um do outro? Sim. A Bíblia ela está resumida, mas tem aqui capítulo, diferencia de um capítulo para outro capítulo, passa-se ano. Por exemplo, o capítulo 4 do livro de Gênesis, só naquele capítulo 4 tem seca ali, os assuntos, o mesmo capítulo de quase 200 anos, de um acontecimento para o outro.
Só naquele capítulo ali. Você vai estudar somente ali. Então, a Bíblia ela é resumida. Aqui, muitos anos depois do cativeiro, como nós conhecemos, agora o Senhor começa a usar o profeta Isaías, já antes, como a palavra de consolo. Agora era o retorno. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor precisava de um homem para fazer isso. Não era o tempo de Cristo ainda. Jerusalém, tudo na desobediência. Quem estava comandando agora? Quem comandava agora as nações? 150 anos depois, aproximadamente, dessa profecia aqui. O meu servo, o justo, nasce o rei Ciro, na Pérsia. E toma a Babilônia e começa, e o povo lá, e começa. Foi aonde veio o cativeiro. E começa a trazer de volta agora. E o Senhor falou, o meu servo, o meu justo. O capítulo 44 de Isaías vai dizer, Ciro, o meu pastor, ou o meu ungido. Ciro não era pastor, coisa nenhuma, nem muito menos ungido. Mas naquele momento ele era pastor, porque ele ia rebanhar. O Senhor tinha colocado na mente de Ciro, ele era rebanhar. E as nações, quando Ciro assumiu o Império Mundial, o reinado mundial, o Império, quando ele assumiu, as nações vieram tudo em cima dele contra Israel. Tudo. E ele vinha para destruir tudo aquilo que fosse contra o reinado. Mas foi mostrado para ele aqui. Diz o historiador, os pergaminos. 150 anos depois, olha o que está escrito do Senhor aqui. O Senhor não é Ciro? Sim. Olha o que está escrito do Senhor aqui. O Senhor vai destruir isso aqui? Diz o historiador que Ciro mudou completamente aquela palavra, mudou o coração do rei Ciro. Ele disse, não, jamais vou fazer isso. Com essa nação, não. Essa nação é escolhida. Diz o historiador que Ciro começou a falar dessa forma. Olha que coisa interessante. Essa nação é escolhida. Não vou destruir, não. Aí veio a palavra, onde veio o consolo. E aqui o Senhor ainda aparece, dá-se a entender que como o Senhor estivesse ironizando das nações. Juntem vocês aí, peça aí, um outro ajudou. Quando ele fala aqui, um outro ajudou, não está falando aqui. O texto original não está dizendo aqui, olha, nós temos que pegar na mão do outro aqui, vamos ajudar um ao outro. Sim, às vezes pode ocorrer essa aplicação. Mas esse aqui, o texto original, um ou outro ajudou, eram as nações, estavam de mão dada contra Israel. E ao seu companheiro disse, esforça-te. Vamos lá. Aí veio o Senhor agora. Depois de passado tudo isso, as nações tudo contra. Olha que coisa interessante. Oh, aleluia. Vou resumir aqui. E eles tudo aqui, tudo contra, tudo falando contra. E um falatório terrível. Muita coisa em cima do ouvido de Ciro. E o Senhor disse, calai-vos, ó ilhas. Fiquem calados aí. Se vocês não calarem, não se calarem, eu vou calar vocês. Aleluia. Aí fica muita gente com medo de governo A, governo B. Aleluia. Vai falar mal, vai se opor até o dia que Deus quiser. Na hora que o Senhor achar verdadeiro uma injustiça, Ele vai mandar se calar, seja governo qual for. Porque Ele é Deus. Ele é Senhor dos exércitos. Aqui nós fazemos uma aplicação. Antes de chegar no versículo. Ele é Deus. Calai-vos. O mesmo Isaías que profetizou. O mesmo Isaías que profetizou. O mesmo profeta que profetizou que seria levado tudo. Estava o início do cativeiro. O mesmo que o Senhor usou para profetizar o fim do cativeiro. Capítulo 40 para cá. Fala, consolai e consolai o meu povo. Agora é hora de consolo. E o povo falando, e as nações falando contra Israel. As nações sabiam que Israel era um povo escolhido pelos sinais de Deus, era um povo escolhido de Deus. Então a tendência deles era tentar destruir as nações. Calai-vos, ó ilhas.
e povos. Renove a força de vocês aí. Falando com eles. Renove a força de vocês aí. Juntem, venham comigo a juízo agora. Venha resolver a questão agora comigo. Até agora vocês falaram de Israel, falaram isso e aquilo. Só que agora vocês vão resolver a questão comigo. Aleluia, é isso que o texto original quer dizer. Vocês vão resolver comigo daqui para frente. Então vocês se calem aí, fiquem calados. Aleluia! Oh, aleluia! Aí ele fala, quem suscitou do norte? O meu justo. O justo. Quem era o justo aqui, irmão? Não é que ele era justo, cheio de justiça. O justo aqui está sendo expressada a justiça de Deus na pessoa de Ciro, do rei Ciro, a favor do povo de Israel. Então eu falei, eu vou suscitar do norte o meu justo. Quando alguém achar que todos estão contra mim, eu vou logo no rei, eu vou logo em quem tem a nação, vou mudar o coração dele e ele vai ter que me servir nesta hora. Coisa interessante. Ele agora é meu servo. Para Israel, ele agora é o meu pastor. Para Israel, ele agora é o meu ungido. Ele não era pastor, coisa nenhuma. Nem ungido. Isso aqui é uma figura de linguagem que o Senhor ia usar aquele homem, Ciro, para executar a justiça dele. Daí vocês vão entendendo aí. Você pensa que Deus tem servo só dentro da casa dele? O profeta Jeremias disse que ele falou, Nabucodonosor, todos eu vou entregar na mão de Nabucodonosor, meu servo. Nabucodonosor nem era crente. Você sabe quem é o seu servo muitas vezes? É o seu patrão quando endurece o semblante para você. Sabe, ele é servo de Deus, naquele dia para você endurecer e orar mais. Entendeu? Sabe quem é a serva do Senhor naquele dia? Aquela vizinha talvez que você não gosta, né? Para você dobrar o joelho e orar mais por ela. E buscar mais, e achar, porque senão, se tiver todos ao meu favor, todos ao seu favor, a nossa tendência é se acomodar. Então o Senhor vai mexer justamente lá. Ah, mas não dá certo, não deu certo, é servo do Senhor. Hoje aqui é servos opostos. Então Nabucodonosor foi usado como servo do Senhor para levar o povo a juízo, para aplicar um juízo no povo, levar o povo para ser reeducado. E agora Deus usa Ciro para trazer o povo de volta já reeducado e entregar aquilo que Deus tinha tirado das mãos deles, que eram as suas próprias heranças. Por isso que o capítulo 40 que começa, aqui o tema está no texto 41, mas começa lá do 40 essa história, e vai embora até o 44, 45 mais ou menos, falando só desse cativeiro, chegando até o 49. Para frente tem outra divisão, já é a glória do Senhor, já é o Senhor fazendo uma promessa, falando, e aqui se abre um parente, fala no 42 sobre o meu servo, que é Jesus. Então faz assim uma alusão na justiça. E aqui o Senhor já aproveitando, falando também da grande justiça, do grande consolo que seria Jesus, seria o Messias. Mas aqui o Senhor está falando de Ciro. Está falando de um cativeiro que ele iria trazer. Então Israel estava, de uma certa forma, como diz o dito popular, acuado ali. Não tinha saída. Não tinha para onde sair. Falou, quem suscitou do norte? O justo. Que vai executar a minha justiça. E as nações não iam se conformar. Como Ciro ia estender a mão a favor de Israel? O rei Ciro. As nações não iam se conformar. É dessa forma, dessa maneira. Pessoas que estão tão acostumadas, olha para você, vê você como uma pessoa derrotada, vê eu como uma pessoa derrotada. E quando o cativeiro vira, quando o negócio vira, quando o negócio muda. Eu conheci um irmão, me abre um parênteses aqui, evangelista,
Ele pregou numa vigília. Ele tinha 9 filhos. Morava dentro de uma granja. Os filhos dele, a maioria pegaram barriga d'água. Velho, tanto velho. Se molhando. E ele chegava no lugar, o Senhor falava com ele: pregue a prosperidade do meu servo Josafá. E ele tinha uns colegas dele. Colega entre aspas, né? Irmãos, igreja. Alguns trabalhavam na Volkswagen, em São Paulo. Disse: irmão evangelista Jorge, não era Jorge, eu não entendo. Tanto tempo o senhor prega sempre sobre prosperidade, Deus prospera, e o senhor? Eu disse: calma, meu irmão. Chegará o meu dia. O meu dia vai chegar. Aleluia. Estamos falando aqui de quando Deus coloca contra e quando Ele coloca a favor. Não foi isso que Ele fez com Israel? Vamos já chegar no tema aqui. Não foi isso que Ele fez com Israel? Então Israel estava sendo coagido de uma certa forma. Estava sendo martirizado, entre aspas, em palavras. E esse irmão da mesma forma, ou algo parecido, pregando. Depois ele ia para a casa de ônibus, ou alguém, quando tinha boa vontade, levava ele para casa. Mas ele pregava. Aí ele foi pregar num congresso de irmãs muito grande, Assembleia de Deus em São Paulo. Ele chegou lá, quem era o tema? Qual era o tema? A prosperidade de Josafá. Ele falou: mas eu não acredito nisso. Ele foi orar e o Senhor falou com ele: pregue sobre a prosperidade, eu estou mandando. E ele pegou, quando ele estava no meio da mensagem, entrou um casal, todos eles de branco. Entrou de branco. Sentaram no meio da igreja, fixaram os olhos nele. Eu morava num galinheiro, irmão. Galinheiro, numa granja lá, galinheiro. A mulher dele nem acompanhava ele mais para a igreja. Tá? Testemunho vivo. Vivo. Estamos falando de quando alguém olha para nós como não temos nada contra, e quando Deus vira o cativeiro, se nós perseverarmos. E às vezes o Senhor quer que nós peguemos uma experiência a mais. Alguém que tem cativeiro, uma experiência a mais. Senão a tendência é se acomodar. Se tiver tudo bem, vai se acomodar. E o Senhor quer nós como verdadeiro adorador. Não quer nós que vamos servir Ele somente por interesse. Quem só serve por interesse não é servo. O servo é aquele que se pontifica, né? E o bom servo é aquele que, como aquele servo da parábola, feito está como mandaste e ainda há lugar. É um servo que ele tem criatividade ainda. Ele se prontifica. Mas vamos lá, vamos finalizar. O casal estava lá. Quando terminou a mensagem, falou mais uma vez. Pregou, foi uma bênção. A igreja glorificou o Senhor. Ele falando numa vigília, sabe, em São Paulo. A igreja deu glória ao Senhor. E ele sabia que ele ia voltar para aquele galinheiro. A mulher dele em casa já não acompanhava ele mais. Ia voltar para a velha vida. Chega lá, ver os filhinhos dele dormindo na cama, com barriga grande. Devendo pela misericórdia do Senhor, tinha 9 filhos. Quantos filhos ele tinha? 9. Brincadeira não. Bastante filho para a época de hoje, né? Já nos anos 90 correu isso aí. E vamos lá. Terminado, dada a bênção apostólica, cumprimenta um, cumprimenta outro. O casal se levantou de lá, veio até a ele, cumprimentou ele, falou: pastor. O casal era um dentista de uma clínica de odontologia e tinha mais algumas coisas. Falou: nós não íamos bem na clínica, mas nós fizemos um voto ao Senhor. Viu? Você sabe o dia que você vai ser surpreendido? Então vamos depositar. Não sabemos o dia que vamos ser surpreendidos. Que se eles melhorassem na clínica, eles iam desprender
de algo que eles tinham, de um algo que eles tinham, que tinham mais. E eles fizeram um voto a Deus. Naquele dia eles levaram algo para a igreja. Esse casal, ele não sabia, não conhecia eles. Aonde ele ganhou algo eu conheço. O bairro, eu e a Marlieta conhece. São Paulo. Cidade de Tiradentes. Bairro grande. Eles enfiaram a mão no bolso e falaram, olha aqui. Nós fizemos um voto a Deus. Se o Senhor nos abençoasse, como Ele tinha nos abençoado, acrescentasse algo que nós precisávamos para a nossa clínica. Casal tudo odontológico, clínica odontológica. Nós se desprendia de um dos nossos bens e daria para um servo do Senhor. Esse foi o voto que fizeram a Deus. E o Senhor ouviu o voto. E ele conversando com ele, olha, e nós chegando aqui, nós pedimos também ao Senhor que o Senhor mostrasse a pessoa para nós. E segundo o casal, o Senhor mostrou em sonhos. Quando chegou era ele. Vou botar aqui, ó, a chave da casa com 4 cômodos. 4 cômodos aqui grandes, banheiro, tem tudo aí. Na cidade de Tiradentes. É do Senhor. O Senhor é a pessoa que Deus mostrou para entregar a chave. Mas antes ele tinha passado pelo cativeiro. Os próprios irmãos falando, ironizando dele. Como estavam as nações de Israel. E depois foi bem engraçado. Ele ganhou um Monza nos anos 90. Eu vi o Monza na vigília. Viu? Ele ganhou depois dessa casa, ganhou um Monza. E ele ia para o lugar, não tinha dinheiro para gasolina. Falou, e agora? Ele disse que o Senhor falou com ele assim, só para quem tem fé, vai no posto lá de gasolina. E lá se dá um jeito. Quando ele chegou lá, o posto parou na bomba. Olhou o frentista. Disse que o frentista olhou para ele e falou, ah tá, o senhor é seu Jorge? Falou, eu sou eu mesmo. Falou, tá bom. Então, presta a chave aqui do carro do senhor que seu João passou aqui de manhã cedo, mandou encher o tanque do seu carro. Ele falou, seu João? Falou, é seu João. Ele disse que é bem conhecido do senhor. Ele falou, ah, seu João, sim, sim. Ele nunca viu o seu João. Quando Deus quer virar o cativeiro, Ele vira. E ele foi glorificando o nome dele na vida do evangelista Jorge, para a glória de Deus. Foi muito humilhado, mas o Senhor glorificou o nome dele. Aleluia! Por isso que ele está dizendo aqui no versículo de número 10. Não temas, porque eu estou contigo, eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustenho na palma da minha mão. Deus não tinha desprezado Israel, apenas tinha permitido um cativeiro para reeducar, para conhecer melhor. Deus não desamparou nem a mim e nem a você, Ele tem nós na palma da mão. Mas muitas vezes nós passamos por enfermidade, por batalha, por desemprego, para nós conhecer, para o Senhor se manifestar, se revelar melhor a nós. Se revelar melhor. Passamos por cativeiro muitas vezes. Cativeiro até de amizade. Para o Senhor escolher, olha, com quem nós temos amizade e com quem não devemos ter. Vamos falar isso essa noite também. Até de amizade. O Senhor manda. Aleluia! E quando o Senhor nos chama para conhecer, nós ficamos com semblante de poucos amigos. Que a pessoa que me colocava nas nuvens antes de eu abrir a aliança. Obreiros, pastores aqui em Miraí me colocavam nas nuvens. Hoje falam comigo, obrigado. Por uma obrigação. O interesse era outro. Estavam todos correndo atrás de mim quando eu saí da Taubaté. Ou melhor, quando o Senhor me tirou.
Hoje essas pessoas falam comigo por uma obrigação. Alguns nem falam. Passam, nem falam de lá. Porque não sabem o que o Senhor tem na vida da gente. Falando isso aqui, está gravando ali, estou falando. Não tem problema. Então o versículo aqui, não tema, eu te ajudo, eu te esforço. Agora onde o Senhor está falando aqui, ó, eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustenho com a palma da minha mão. Com a destra da minha mão, que é a mão direita aqui, com a destra da minha mão, ou a destra da minha justiça, como diz o versículo, eu vou cumprir a minha justiça. Deus não é um Deus injusto, irmão. Hebreus 12, 13, 29 diz assim: pois tendo recebido um reino que não pode ser abalado. O reino que não pode ser abalado é o reino de Deus. Ele não pode ser reabalado por bomba nenhuma. Ele não pode ser reabalado ou abalado por vento, que é os 3 elementos da natureza, o fogo ou a água que destrói. Não é abalado o reino de Deus por nenhum desses elementos. Por jamais o reino de Deus é abalado por algo desta natureza aqui, porque ele é o reino do Senhor. Por isso que Paulo enfaticamente ele escreve, onde é que está? Louvado seja o nome do Senhor, a morte. Então ele fala também, quem nos separará do amor de Deus? A angústia, a fome, a perseguição, a doença, enfim, quem nos separará? A nudez do amor de Deus, que está implantado em Cristo Jesus. Então não vamos temer. Estamos iniciando aqui essa campanha nessa noite. O Senhor é conosco. O Senhor nos ajuda. Não é um Senhor que distanciou de Israel. Israel se distanciou do Senhor. Talvez esteja acontecendo também no nosso meio. O Senhor nunca distanciou de nós. Somos nós que distanciamos deles. Mas nós podemos se achegar nessa noite um pouquinho mais, como já disse a palavra. Não vamos se estender muito para frente, não. Coloque-se em pé nesta noite, para nós entendermos. Oh, aleluias! Para nós orarmos nesta noite. Oh, louvado seja Deus. Coloque-se em pé aí, em nome de Jesus. Eu quero louvar um louvor e está encerrando. Tá? Ou não? Não leva? Acima da circunstância, você tem tudo para desanimar. Ou então nunca houve noite, né? Houve noite? Hein? Isso.